Olá, muito boa tarde. No recomeço possível, procuram-se retomar atividades nos mais diversos setores da sociedade, também no ambiente religioso, com comunidades a reconfigurar encontros, partilhas e celebrações. Nas missas de cada domingo, vividas presencial ou virtualmente, os textos da Bíblia são centrais e, por isso, em cada semana, propomos uma análise a essas leituras, contando hoje com a presença do biblista, o Padre João Lourenço. Cumprimento. Boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Antes de irmos a estes textos, vamos à circunstância em que eles vão acontecer e vão ser proclamados ou ouvidos, sim. que é de facto o retomar de um conjunto de atividades, também nas paróquias, nos grupos, etc. É uma circunstância nova, mais desafiante por causa disso? Ora, então, renovando as saudações, o mês de setembro é tradicionalmente, na primeira parte, um bocadinho o retomar das atividades de caráter social e escolar, e na segunda parte, um bocadinho o retomar das atividades pastorais em muitas paróquias e muitas comunidades. Claro que nós estamos em circunstâncias, eu diria, são circunstâncias excepcionais. Umas resultam do ambiente social que estamos a viver, da pandemia, outros dos seus reflexos. Outras resultam indiretamente das consequências que esta pandemia tem tido, quer nas comunidades, quer nas formas de transmissão e de aproximação das pessoas. E por isso, neste início, qual é as grandes preocupações? As grandes preocupações não devem ser de fugir aos acontecimentos, mas de cuidar a participação nos acontecimentos. Ter um cuidado que é importante, quer da parte das instituições, quer da parte daqueles que nelas participam. E usar os recursos disponíveis. Claro que é muito difícil passarmos de uma tradição que era muito comum, a tradição presencial, corporal, visível, sensível, na pastoral, há toda aquela afetividade que muitas vezes se constrói a partir dos movimentos, dos grupos, das associações, que agora não vai ser possível traduzir num tempo imediato, até que tenhamos remédios e curas para esta moléstia, mas não quer dizer com isso que tenhamos de fugir assustadamente, como se diria noutros tempos, com as calças na mão. Não precisamos disso. Precisamos sim a ser prudentes e procurar, cada parte dos responsáveis, em garantir as circunstâncias e garantir as condições, e da parte dos que participam, ter a prudência e o cuidado nisso. Isto sucede em relação às instituições civis, às escolas, e vemos que os órgãos responsáveis vêm dando instruções. Todas estas instruções são importantes, mas não bastam se as pessoas não tomarem os seus cuidados. Assim como nas famílias, não basta só querer evitar as situações se de facto não as traduzirmos em atitudes, em forma de estar e de agir e de interagir. Hoje, para interagir, temos as formas presenciais, mas também temos muito, como o Paulo acabou de dizer, as formas não presenciais, telemáticas. E hoje em dia há muita gente, graças a Deus, que tem esses recursos. Mesmo muitas comunidades podem desenvolver também estes processos. E ontem falava com uma pessoa, minha amiga, que é responsável numa paróquia aqui de Lisboa pela catequese, ou coordenadora, vá lá, da catequese, e ela diz que na segunda parte, a partir da Páscoa, foi possível na paróquia dela, através de meios telemáticos, desenvolver um processo que lhes deixou contentes. Eu estava a pensar este ano, provavelmente, para já, recorrer ao mesmo processo. Ou seja, é um bocadinho isto, mesmo na própria universidade, nós estamos a considerar formas de poder recorrer a processos e a sistemas de participação online telemática que podem até trazer algumas vantagens. As pessoas não se podem deslocar, vamos nós até a casa delas visitá-las, já que elas não nos podem vir visitar à escola, não é? Vamos lá visitá-las e levar-lhes a mensagem que se impõe nestas circunstâncias. Mais do que tomados pelo medo, será melhor avançar com a cautela? Com a cautela, com a prudência e também com um bocadinho daquilo que eu costumo dizer, a coragem. Acho que há cautelas que são como os caldos de galinha, não fazem mal a ninguém. Prudência para evitar situações que podem comprometer e um bocadinho de coragem e ousadia para dar um passo à frente e não se deixar ficar imobilizado, de braços cruzados e de mente tolhida
como parece haver muita gente que, diante disto, ficou com a mente bloqueada. Precisamos de manter alguma... os poderes políticos dizem que não podemos confinar o país, mas eu acho que o mais importante é não confinar as pessoas no sentido de as manter paralisadas. É criar confinar situações, abrir as mentes para elas poderem ter alguma iniciativa e poder respirar socialmente também, com as devidas distâncias e cautelas, e respirar espiritualmente e pessoalmente. Eu acho que isso é muito importante. Este período longo, né, de não participação presencial nas Eucaristias pode criar uma nova forma de participação, pode levar algumas pessoas até a achar como prescindível essa participação presencial? Olha, para dizer verdade, é um tema que tenho dedicado algum tempo a refletir pessoalmente e às vezes em diálogos muito privados. E eu tenho alguns temores das sequências deste período. Daí que vai ser preciso fazer um esforço grande para ajudar as pessoas, levá-las a superar alguma instalação, instalarem-se em formas que foram criadas devido às situações. Não transformar essas formas em paradigmas diários, em consequências agora permanentes. Foram circunstâncias excepcionais, precisaram de respostas excepcionais, mas temos de voltar um bocadinho a esta questão e esta dimensão, que é tão própria da fé cristã, da vivência cristã, de proximidade logo que seja possível. E, portanto, creio que a Igreja não queria estar a usar este programa para emitir opiniões muito pessoais. Mas eu acho que elas são todas precisas, as opiniões. Pois, não é? são todas precisas. Eu acho que se poderia ter, em algumas circunstâncias, sido um bocadinho mais ousado, mais prudente, mais corajoso. Às vezes ficamos muito confinados, porque é como há algumas questões. A situação às vezes também traz comodismos. E acomodamo-nos a ela. E cruzamos os braços. E precisamos de não cruzar os braços e não nos acomodarmos. Não nos instalarmos naquilo que é muitas vezes o cômodo. Precisamos de ir um bocadinho mais à frente. Agora, precisamos ser cautelosos, ser prudentes e explorar os recursos que temos. E congregar as pessoas. Precisamos de congregar. Não as deixar marginalizadas. Eu estou, por exemplo, a lembrar a pastoral dos doentes e coisa parecida. Não podemos, com a prudência necessária, mas não podemos deixar esse setor que é tão importante marginalizado da atividade da Igreja e da atividade pastoral. E daí a pastoral da juventude. É claro que, naturalmente, grupos é sempre um risco, mas é preciso consciencializar as pessoas do risco, porque o risco também existe noutras atividades. Eu, enfim, tanto tu como eu gostamos um bocado de futebol e vemos o esforço que os agentes do futebol estão a tentar fazer para começarem a regressar ao público. E alguns prestam-se a ter muitas medidas. Nós temos de pensar um bocadinho esta situação também. E acho que isso é muito, muito necessário. Sem dúvida nenhuma, se em cada tempo é preciso criatividade e ousadia, este ainda mais. É o tempo da criatividade ousada, ou da ousadia criativa. E por certo que teremos em textos da Bíblia, como ao longo de todas as gerações, as inspirações e a inspiração principal. Vamos escutar o Evangelho que é lido nas missas deste domingo, para depois ouvirmos a análise que o Padre João Lourenço nos irá propor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou.
Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. João Lourenço, já vamos a esta parte final das contas. Antes esse mandato que foi sendo repetido, e de vós também para a minha vinha. E falávamos da ousadia criativa que é preciso ter. É a resposta a este mandato que é feito em cada tempo, e de vós também para a minha vinha? Sim, eu acho que este mandato lido neste contexto também é muito oportuno, não é? Isto é muito oportuno. Creio que, no fundo, o mandato tem este sentido. Nunca é tarde para chegar ao conhecimento, à comunhão, ao empenho, ao compromisso com as coisas de Deus. Nunca é tarde. Isso não é contabilizado em termos de tempo. É contabilizado, essencialmente, em termos de misericórdia de Deus. Esta parábola, para além das interpretações retóricas que possamos ter, como são esta descrição das horas, para além das interpretações que possamos olhar para elas em termos sociais, em termos de justiça, esta parábola não é uma parábola que para ler em termos de códigos sociais, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o tema da questão de justiça como nós a entendemos. Não tem nada a ver com isso. Esta parábola não foi apresentada aqui e usá-la para esses fins é um abuso, é retirá-la do contexto. Esta parábola tem a ver com uma coisa que é muito importante. Nunca é tarde para, através da mensagem de Jesus, chegar ao conhecimento de Deus. E a recompensa é sempre a mesma? E a recompensa não depende de mim, daquilo que eu reivindico. Depende da misericórdia de Deus, que dá tanto àquele que se empenhou toda a vida, como àquele que, no momento, fez do pouco que teve o empenho da sua vida. Portanto, esta parábola deve ser lida um bocadinho à luz daquilo, já agora, que poderemos lá ir, mas integrando até dá muito sentido, àquilo que diz o profeta Isaías na primeira leitura. Procurai o Senhor enquanto é possível invocá-lo, enquanto eu estiver próximo. Esta parábola ajuda-nos a conhecer o rosto de Deus que a mensagem de Jesus faz chegar até nós. E, portanto, é uma parábola para dizer que aos trabalhadores, que somos todos trabalhamos um bocadinho, uns de forma mais consciente e comprometida, outros de forma mais anónima, mas quando se empenham nas questões do mundo, da humanidade, do bem, do serviço à sociedade, estão todos a trabalhar no reino de Deus. Por isso é que o reino de Deus se constrói desta maneira. Não precisamos de andar todos com cruzes assinaladas ou como cruzados, nem como grandes estandartes. Muitas vezes fazemos-lo no anonimato das nossas vidas, na intimidade das nossas vidas, com empenho e com muita dignidade. A uns foi possível, tiveram as circunstâncias, porventura nem depende deles, depende de muitas circunstâncias sociais, tiveram a possibilidade de fazer isso ao longo de toda a vida. Se foram os da primeira hora, outros chegarão muito no fim. Não é por causa disso que vai existir uma justiça à nossa medida. Não somos nós que impomos a Deus os códigos da nossa justiça. Não.
Apenas temos de aprender, a partir de Jesus, os códigos para conhecer a Deus na sua misericórdia. Isso é muito importante e eu creio que é muito rica esta parábola. É por isso que, e voltando a ligar com a primeira leitura, que diz o profeta Isaías que os meus pensamentos não são os vossos, não, os meus caminhos são os vossos. É exatamente uma coisa muito importante. E isto aqui dava para enfim, utilizando as normas, para um belo sermão. Porquê? Porque o judaísmo viveu um bocadinho esta tensão entre dois processos. Partindo de uma lei construída um bocadinho à medida das necessidades, das circunstâncias, aplicá-la a Deus e confiscá-lo. Cumpres a lei, está tudo garantido. E um outro paradigma, que é aquele da profecia, que é a procura do Senhor. Buscai o Senhor e vivereis. Aqui, buscai o Senhor enquanto Ele está próximo, enquanto Ele se deixa encontrar. É um grito que percorre Oséias, Isaías, Jeremias, Amós. Amós que teve uma incidência na sua profecia muito forte sobre a dimensão social. Mas não se esqueceu que o principal é isto. É a partir desta procura de Deus, por caminhos que muitas vezes não estão padronizados, não estão catalogados, não estão confiscados por nenhum rito, nem por nenhum grupo, nem, eu diria até, nem por nenhuma igreja. Nenhuma igreja tem o exclusivo dos paradigmas da procura de Deus. Nenhum grupo religioso, mesmo alguns que pensam que têm, e fora deles não há salvação. Não é? Mas nenhum tem. Ora, esta procura de Deus é que permite que Jesus dê esta parábola tão bonita. E daí é necessário dizer, os meus pensamentos não são os vossos. Um judeu ligado às tradições deuteronomistas da lei diria, os meus caminhos são os de Deus. E os meus pensamentos são os de Deus. Não. Deus tem algo que está sempre para além daquilo que é o meu existencial. Ainda, pronto, já vimos a primeira leitura, mas pedia-lhe só um comentário à frase com que termina o Evangelho. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Enfim, uma frase que se transformou quase num ditado popular. Isto é uma frase que se transformou num ditado popular e às vezes as pessoas sabem mais a frase do que o texto do conteúdo dela, não é? Estes últimos e estes primeiros não têm a ver com nenhuma ordem cronológica, nem com nenhuma fila para entrar na escola, ou para entrar na igreja, ou para ir ao ofertório ao que se está a dar, não têm a ver com isto. Estes outros têm a ver que a misericórdia de Deus ultrapassa os códigos que nós podemos impor nas nossas relações sociais e nas nossas nomenclaturas de razoabilidade. E, portanto, estes primeiros são aqueles para quem Deus senta mais necessidade de lhe dar a mão. E outros, porventura, não carecem tanto desta mão, porque já outros lhe deram em nome de Deus. Há muita gente que já recebeu, em nome de Deus, mãos de muita gente. E há outros que nunca receberam. E esses, Deus tem a mesma misericórdia para eles. E porventura até mais, como Jesus depois vai dizer através da célebre parábola ou do dito, são as pessoas fora da ordem, aquelas que chegam primeiro ao reino de Deus. É um bocadinho por causa disso. É um bocadinho no mesmo sentido, diria eu, que esta frase deve ser lida e interpretada. Não quer dizer que eu agora cruzo os braços e me deixo ficar para o último. Porque aí eu estou-me a excluir. Quer simplesmente dizer que não sou eu que ponho os últimos em último, nem sou eu o primeiro que me apresento a chegar em primeiro lugar. E vamos então, nesta análise que fazemos aos textos da Bíblia lidos nas missas de domingo, vamos à segunda leitura, da carta aos Filipenses. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Que paradoxo é este? Este texto aos Filipenses, é o primeiro texto que é apresentado até ao domingo passado, estávamos a ver na segunda leitura, texto da carta aos Romanos, hoje aparece aqui um texto da carta aos Filipenses que dá já uma tónica muito própria e muito concreta a esta carta. Esta carta é uma carta profundamente cristológica, em que se apresenta o mistério de Cristo como o centro. A sociedade de Filipos era uma sociedade mista, não é? Era uma sociedade bastante até desenvolvida. A parte significativa da cidade de Filipos era composta de colonos romanos,
provindos, aqueles que no exército agora tinham as suas reformas e viviam numa zona que é muito agradável, a zona da planície, junto no norte da Grécia, onde ficava a cidade de Corinto, é uma zona, quer em termos de clima, quer em termos de desenvolvimento agrícola, é muito agradável. E, portanto, certamente muita gente estava descentrada na vivência da sua fé. Paulo chega e, a partir da experiência ali vivida, que foi também um bocadinho difícil, e eu creio que isso tem a ver um bocado com a própria linguagem que o apóstolo utiliza, porque em Filipos, Paulo teve de superar diversas ciladas que lhe armaram. E ele quer afirmar que ele superou isso pela sua fé, pela intensidade da sua comunhão com Cristo. E por isso morrer ou viver para ele é tudo Cristo. Mas ao dizer isso, não está a confinar, nem está a aprisionar este dito a uma realidade concreta. Isto é, de facto, uma realidade teológica fundamental. E é isso que dá força a esta palavra, que me parece que é importante, e porque é importante destacá-la. E não é uma afirmação que sintetiza o que foi todo o percurso de São Paulo. Esta é uma afirmação que sintetiza todo o percurso a partir da conversão de Paulo. Claro, sim. A partir da conversão de Paulo, esta é uma frase que eu diria que ele diz aqui em Coríntios, tem outras semelhantes. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado e outras. Nós diríamos que esta é uma frase que pode servir muito bem para aquilo que foi Paulo. O homem da procura, que porventura pode ser colocado, não diria, na última hora, mas ali na hora sexta, talvez, não é nas laudes, não é na tércia, mas pode ser na hora sexta do seu percurso, e ele é chamado para ir para a vinha do Senhor. E aí ele encontra aí a sua razão do ir, mas essencialmente encontra aí a sua razão do estar e do caminhar até ao fim, que é de facto este o testemunho muito bonito que Paulo nos deixou. Padre João, agradeço-lhe ter as pistas que deixou para os textos, para a compreensão destes textos e que são lidos nas missas deste domingo, e bom ano também na Universidade, nas aulas que vai ter. Vamos ver com coragem e com ousadia ver o que é que conseguimos fazer para servir e preparar aqueles que devem servir as comunidades. Claro, numa nova configuração, mas uma nova configuração, desafiante. Certamente, enfim, não chegaremos ao expoente máximo, tentaremos e faremos esse esforço, mas vamos empenhar-nos para viver isso. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Mais logo siga a nossa edição na rádio, quando forem 22h45, na Antena 1. Votos de um ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.